Olá pessoal, eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre narração. A aula de hoje vai ser curta, objetiva, direta, nós vamos ver os elementos básicos da narração, mas nós vamos também continuar um conteúdo que nós vimos na aula 2, já que na aula 2 nós vimos um pouco sobre texto, gêneros textuais e tipologias textuais. Nós vimos que existem apenas 5 tipos de texto. Quais são? Narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Então, quando a gente fala de argumentação, eu estou falando de relato, né? Então, narrar é, na verdade, contar uma história ou uma história. Esse é o elemento mais importante, é isso que nós vamos trabalhar hoje. A narração envolve uma série de elementos, né? Primeira coisa que a gente precisa observar é que toda narração responde direta ou indiretamente a 6 perguntas básicas. Quais são essas perguntas? O que, quem, quando, onde, como e porquê. Essas são as 6 perguntas. Essas perguntinhas elas andam em pares. Então, as primeiras perguntas: o que e quem? Então, o que está sendo relatado? Qual é o fato que você está narrando? Quem são as pessoas ou os personagens envolvidos nessa história? Essas 2 perguntas precisam estar claras para o seu interlocutor. Dependendo do gênero textual, quanto mais objetivo, mais direto, mais claro essas respostas, melhor. Exemplo disso são os vídeos que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais. Então, são vídeos curtos, objetivos. Então, o fato que está sendo relatado ali precisa ser claro, né? Objetivo e direto. Agora, muitas vezes, eu tenho o próprio suspense como uma forma de envolver o leitor, por exemplo, livros de suspense ou mesmo filmes de suspense. O que está sendo relatado demora a acontecer. Então, depende do objetivo do próprio texto. Mas, de qualquer forma, ao final da narração, o leitor precisa ter claro essas respostas. O que foi relatado e quem são as pessoas que estão envolvidas nessa história. Próximas perguntas. Quando e onde? Quando a gente fala de quando e onde, essas perguntas elas podem ser respondidas de forma direta, clara, objetiva, uma informação exata, por exemplo, uma data exata, um local exato, ou eu posso ter uma referência. Pode ser uma referência abstrata, né? Então, por exemplo, era uma vez. Era uma vez é o quê? Uma referência de quando e onde. Então, quando a gente tem essa referência de forma abstrata, a gente já tende a ler o texto como ficção, né? Enquanto se eu tenho uma data exata, um local exato, como fatos reais. Isso é uma regra geral? Não. Na verdade, é uma tendência, né? Mas, de qualquer forma, essas perguntas podem ser respondidas diretamente, de forma clara, objetiva, ou de forma indireta, como uma referência, né? Uma galáxia muito distante, referência de quando e onde. E como e porquê, né? Então, como os fatos aconteceram? De um modo geral, nós temos aí sequências cronológicas, né, sendo apresentadas nas narrações. Mas isso não é uma regra também fixa, né? Nós temos aí muitas vezes filmes que a primeira cena do filme é o final e você vai tendo sequências que levam a esse desfecho. Nós temos filmes que apresentam as cenas de forma aparentemente aleatória e só no final a gente consegue compreender como os fatos aconteceram. Mas de qualquer forma, o como é respondido de forma indireta, né, ao longo do texto. E o porquê também, né? Por que os fatos aconteceram? O que provocou a existência dos fatos? Então, muitas vezes isso é deduzido. Então, se a gente pega, por exemplo, um boletim de ocorrência, né? Então, vamos supor que eu testemunhei um assalto, né? Então, eu tenho ali no boletim de ocorrência uma narração, um relato, né? Então, o que está sendo relatado? O assalto que eu testemunhei. Quem são as pessoas envolvidas, né? A pessoa que foi assaltada, o assaltante, eu estava como testemunha, né? Quando e onde os fatos aconteceram. Então, o local exato, a data, o horário exato onde os fatos aconteceram e quando os fatos aconteceram. Desculpa. E como os fatos aconteceram. Então, o rapaz estava caminhando na calçada quando foi abordado pelo assaltante, etc, tal. Então, a sequência de fatos já vai me responder esse como. E por que os fatos aconteceram? Ou seja, o que provocou a existência desses fatos, né? Então, a falta de iluminação pública, a falta de segurança, a falta de policiamento. Então, uma série de coisas pode ter provocado os fatos. Então,
Essas perguntas, elas vêm em pares e elas são respondidas direta ou indiretamente. No jornalismo, eles conhecem essas 6 perguntas como 6W, porque todas essas perguntas em inglês têm W. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa se atentar em relação à narração. Um elemento importante aqui é que muitas vezes a gente associa a narração a textos fictícios, textos literários, mas a narração faz parte aqui dos gêneros acadêmicos e dos gêneros profissionais, né? Dei o exemplo aqui do boletim de ocorrência, mas vocês escrevem relatórios, por exemplo, né, no contexto acadêmico. Então, a narração faz parte de diversos gêneros textuais, então é importante que a gente leve isso em consideração. Para a aula de hoje, eu vou levar em consideração aqui uns textos literários, mas tudo que eu falar aqui vai ser aplicável também a narrações de fatos reais. Ou seja, as narrações que nós vamos encontrar aqui em textos acadêmicos e profissionais, ok? Então, primeira coisa que a gente se atentou aqui foram as perguntinhas sendo respondidas. A segunda coisa importante a gente se atentar também a respeito da narração é o tipo de narrador. Vocês vão encontrar diversas classificações a respeito do tipo de narrador. Eu poderia resumir em dois tipos de narrador. Então, nós temos o narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador que ele não só testemunha o que está acontecendo, mas ele participa da ação. Então, a narração em primeira pessoa, ela é muito mais envolvente, porque o narrador, ele está presente no momento da ação, ele está participando da história, né? Uma das principais características da narração em primeira pessoa são verbos em primeira pessoa. Um exemplo que eu vou dar aqui, na verdade, foi um texto que eu já recitei para vocês na aula 5, se eu não me engano, que é um texto de Machado de Assis, um trechinho de Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que vocês vão encontrar aí os verbos em primeira pessoa. Então, eu vou colocar o trechinho aqui para vocês e vou declamar aqui, né? Então, começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. Este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à esquerda e à direita, escorregam e caem. Então, observem aí, começo, ele me canse, eu não tenho. Então, vocês encontram aí características, né, do texto que remetem ao observador, que também faz parte, né, da própria história, ou seja, um narrador participante, também chamado de narrador personagem, ok? Então, o outro tipo de narrador é o narrador em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador não está presente no momento, ele está de fora testemunhando os fatos. Então, ele vai relatar como quem está de fora. Então, é uma narração menos envolvente no sentido de não necessariamente você ter fatos relatados pela própria pessoa, mas você também tem possibilidade de características mais especiais para esse narrador. Por exemplo, o narrador onisciente. Então, o que é um narrador onisciente? É um narrador que sabe de tudo, né? Ele sabe o que os personagens estão pensando, ele sabe tudo o que está acontecendo na história. Então, de um modo geral, o narrador onisciente é um narrador em terceira pessoa, que é aquele que vê de fora. Um exemplo que eu vou passar para vocês aqui é um texto de Madame Bovary, é um trechinho de Madame Bovary. Então, acompanhe aí no vídeo também. Depois de casado, viveu 2 ou 3 anos na fortuna da mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite depois do espetáculo e frequentando cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ele indignou-se com isso. Montou uma fábrica, perdeu nela algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde pretendeu desforrar-se. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chitas, e porque montava os cavalos em vez de o pôr a trabalhar, bebia cidras garrafas em vez de vender em barris, comia as melhores aves de capoeira e engraxava as botas de caçar com toucinhos de porco, não tardou a perceber-se de que mais valia abandonar toda a especulação. Então, observe que o narrador, a pessoa que está relatando os fatos, está de longe, está testemunhando de longe os fatos. Ele não participa dos fatos. Então, esse é o narrador em terceira pessoa. Então, por mais que vocês encontrem várias classificações a respeito de tipos de narrador, vocês vão ver que a gente pode reagrupá-los em 2 grupos, né? Narrador em primeira pessoa, ou seja, narrador personagem, ou narrador em terceira pessoa, narrador também chamado de observador. Então, esse é o segundo elemento que a gente precisa levar em consideração na narração. O terceiro elemento que nós precisamos levar em consideração é o tipo de discurso,
né? O que seria esse discurso? O discurso é como as falas dos personagens se manifestam no texto. Então, as falas dos personagens, elas podem ser manifestadas do texto por meio do próprio personagem, ou seja, o próprio personagem manifesta suas falas, ou as falas dos personagens podem ser manifestadas por meio do narrador. Então, o narrador diz o que foi dito. Então, nós temos aí 3 tipos diferentes de narração. Desculpa. Nós temos o discurso direto. No discurso direto, o personagem manifesta a sua própria fala. Então, nós temos aqui presença de elementos importantes que distinguem essas falas. Vocês podem encontrar, por exemplo, o uso de aspas, o uso de 2 pontos, ou mesmo o uso de travessão para marcar o diálogo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês observarem, vou ler com vocês, mas vocês podem observar que o narrador relata os fatos, mas ele se cala e dá voz aos personagens. Eles mesmos manifestam suas falas. Observem o exemplo aí também, Machado de Assis, só que agora Quincas Borba. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia logo que apareceu à porta do jardim Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Então, observem o uso dos travessões que marca justamente o diálogo, a troca de fala entre os personagens. Então, nós vemos aqui exemplo de discurso direto. Temos também o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador não dá voz ao personagem. Então, o narrador interpreta a fala dos personagens. Vocês vão encontrar elementos importantes que marcam o uso da fala, da introdução dessa fala. O uso do que, do se. Então, perguntou se havia nananã. O fulano de tal afirmou que blá, 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 blá. Né? Então, nós temos aí esse que, esse se, muitas vezes, que marcam esses elementos. De qualquer forma, a gente vai observar que a fala dos personagens está embutida no próprio texto e representada pelo próprio narrador. Vamos ver um exemplo aqui. Darlo vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se na parede de uma casa. Foi escorregando por ela de costas, sentou-se na calçada ainda úmida da chuva e descansou no chão o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagando se não estava se sentindo bem. Darlo abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Observem que a fala está destacada em negrito aí para vocês. Então não é o personagem que manifesta a sua fala, é o próprio narrador que representa essa fala. Olha um outro exemplo aqui também. A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Então, observem que a fala dos personagens estão sendo manifestadas pelo próprio narrador. Então, a gente tem a presença aí do que, do se, elementos que marcam a introdução de um discurso indireto. Okay? E o nosso terceiro tipo de discurso, nós chamamos de discurso indireto livre, que é uma mistura dos 2 discursos. Você tem voz do narrador e você tem voz do personagem, mas você não tem nada que marca essa diferenciação. Então, eu não tenho travessão, aspas, 2 pontos, eu também não tenho que, não tenho se. Então, a única coisa que vai me mostrar que as vozes são diferentes é o próprio contexto. Olha o exemplo. Ele caminhava preocupado pela avenida deserta. Será que vai chover logo hoje com todos esses compromissos? Então, eu tenho voz do narrador e depois eu tenho voz do personagem, mas eu não tenho nada que marca essa troca. Vamos ver novamente. Ele caminhava preocupado pela avenida deserta. Então, até aqui eu tenho voz do narrador. Será que vai chover logo hoje com todos esses compromissos? Eu tenho voz do personagem. Então, esse é o discurso indireto livre. Pessoal, eu coloquei para vocês no material escrito um exemplo de narração. Na verdade, eu coloquei um conto de Luiz Fernando Veríssimo, espero que vocês gostem. É um autor que eu gosto bastante. E também coloquei exercícios para vocês fazerem nessa semana. Então, façam essas atividades. Todas essas atividades são referentes a esse conto. Leiam com atenção, acho que vocês vão gostar, vocês vão se divertir. Gostaria de agradecer vocês pela presença da aula de hoje. É a nossa última aula desse ciclo. Mas nos encontraremos em breve nas nossas aulas presenciais, se Deus quiser. E também pretendo postar outros vídeos aí para vocês irem acompanhando
o canal. Queria agradecer o apoio de vocês na minha carreira de youtuber. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, tenham distribuído likes nos vídeos que vocês gostaram, feito inscrição no canal. E a minha ideia é manter o canal aberto e enviar vídeos interessantes para vocês, produtivos, que possam ajudar vocês na carreira acadêmica e na carreira profissional, ok? Então, meu grande abraço para cada um de vocês, a minha gratidão e nos encontramos em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau!